Olá, galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, trazendo aqui mais um vídeo bem interessante para vocês aqui, para nós, aliás, né? Tudo sobre o grande jogo dessa rodada, tudo sobre Palmeiras e Flamengo. Um jogaço, promete ser um jogaço. Não sei se vai ser um jogo bonito, porque nem Flamengo nem Palmeiras apresentam aquele grande futebol, mas são clubes que têm uma consistência muito grande e com certeza eles vão brigar pelo título até o final. A vantagem dos dois é que eles não oscilam, não fazem aquele futebol bonito, não jogam bonito, mas também não oscilam. Trouxe aqui para vocês um recortezinho para vocês entenderem como os comentaristas de futebol pensam sobre cada time, sobre o Flamengo e sobre o Palmeiras. Mas antes de ir para o vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E vamos seguir falando do grande jogo desse final de semana, Palmeiras e Flamengo. É o grande jogo da rodada, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois apontados como os maiores favoritos ao título são os times que, das últimas 8 edições de Campeonato Brasileiro, ganharam 6, né? Os times dominantes no futebol brasileiro ganharam 4 das últimas 5 edições da Libertadores. E nesse atual campeonato, Flamengo com 2 vitórias em 2 jogos. Palmeiras estreou com vitória, perdeu o segundo jogo para o Internacional. Se enfrentam no estádio do Palmeiras nesse final de semana. Então, um confronto direto, claro, comecinho do campeonato, mas um confronto direto, Palmeiras e Flamengo. É um comecinho, mas, por exemplo, se o Flamengo ganha, o Flamengo vai a 9 e o Palmeiras fica com 3. Abre 6 pontos. Tem muito campeonato pela frente, mas, claro, é um duelo entre equipes que eu acredito que vão perder pouco no campeonato, né? Por isso que eu vejo como um confronto importante, né, o início do campeonato. Palmeiras que depois terá um clássico contra o São Paulo na outra segunda-feira no Morumbi. Vampeta, esse clássico Palmeiras e Flamengo é um clássico entre os dois grandes times do futebol sul-americano dos últimos anos, times que têm dominado o continente, né, não só o campeonato nacional. Esse jogo de domingo, você acha que tem algum impacto a derrota do Palmeiras no meio de semana, uma derrota em casa para o Inter? Aumenta uma necessidade de vitória contra o Flamengo? Como que você vê esse duelo do próximo domingo? Você vê, Bruno, que entre essas duas equipes, só o Atlético Mineiro se meteu ali e o Atlético Paranaense, né? O sul-americano e o Atlético o brasileiro, né? Agora o Fluminense ganhou. O Fluminense também, Sempre das duas equipes. E dois treinadores que perdem pouco, né? A gente tá falando que o Flamengo na temporada passada perdeu em torno de 20 jogos, né? O Palmeiras também na temporada passada perdeu mais do que perdia nos últimos anos. Não foi essa enxurrada de derrotas que o Flamengo teve de 20. Dois treinadores que vão querer conquistar, por mais que falar, não dá para conquistar tudo, mas duvido que chega dentro do plantel e fala, vamos abrir mão disso aqui, abrir mão daquilo, porque eles são competitivos. E não é muleta, não. Tem tudo para dar um 0-0. Acho que vai um jogo para empate. Eles não perdem. Sim. Então, é um começo de campeonato. Não é absurdo dar um empate. Sim. Aquilo que você fala, né? O Tite, ele vai carregar esse negócio de retranqueiro da seleção jogar para frente. Sim. Você mesmo fala, mas todo mundo pensa no Tite como um treinador que não joga ofensivo. Olha o time do Flamengo como ele joga. Olha o time da seleção como ele jogava. Lá no Corinthians, na última passagem. Então, mas pegou aquela parada lá de trás. Pega, que nem eu dei uma cambalhota na rampa, o pessoal fala assim, Vampeta é bêbado. Quem já me viu bêbado aonde? Mas quando eu tomo meu gorozinho, que é de lei, né? Pô, saiu o pacote. Quando saiu o pacote aqui, pagou a pensão, sobe alguma coisinha, tomo um rabo de galo, fico tranquilinho. Então fica aquele negócio que ele vai. Lembra que eu falei? Você tá bêbado o dia inteiro, né? Sextou, eu tava trabalhando de treinador na 4ª divisão do futebol paulista. Eu ia pros jogos lá em Santa Cruz do Rio Pardo, o cara pegava um melhor, Vampeta, seu bêbado, eu digo, pai, que infeliz, 10 horas da manhã, vai cuidar da sua esposa, vai ver a Premier League, pô, tá vendo, 4ª divisão pra ficar me xingando. Pô, a Premier League, La Liga, o cara 10 horas da manhã com o megafone em cima de uma laje. Ô, seu bêbado!
Se você... O estádio tinha 10 pessoas, dá pra escutar bem, pô. Precisa isso? Aí ia jogar contra... O professor ia jogar contra o... Aqui contra... Eu ia jogar na 4ª divisão, as faixas de Guarulhos. Voltamos ao rádio. Voltou? O rádio perdeu isso aí? Perdeu. Como fala? Uma pedra, seu bêbado. Então, o cara carrega, às vezes, essa fama. O Atibaia, eu fui jogar contra o Atibaia, a torcida do Atibaia, 5 caras com a faixa de cabeça pra baixo, do Atibaia. Aí eu falei, irmão, por que vocês botam a faixa... Não, a gente só vai botar a faixa pra cima quando subir. Eu digo, então vocês vão ficar uns 10 anos aí com essa faixa de cabeça pra baixo. E aí, o Tite carrega isso, cara. Hoje o Tite vai, você vê que ele bota o time ofensivo, tudo, mas tem gente que pega. É retranqueiro. Não, futebol vistoso, não sei o quê e tal. O próprio Abel também. Mas são 2 equipes assim que é a favorita a ganhar tudo aí na temporada. Vai ser essa briga boa, né? Aí a gente bota ali o Atlético Mineiro pra correr por fora. O Inter com os investimentos que foram feitos, mas no fundo, Palmeiras e Flamengo vai estar nessa. E aquilo que você falou, se abre 6 pontos, olha pro retrovisor, você vai dizer, pô, é o principal rival que está 6 pontos. E se o rival ganha, iguala. Opa, não deixamos abrir. Vamos ver como... eu tô ansioso para ver. Mas tem meu Bavi também, Bruno. Você falou que é o principal jogo da rodada. Então, tem Bavi, verdade. Tem o Bavi. Certo? E é no Barradão. O Vitória tem batido no Bahia. Tem, é dentro do Barradão. Então vai ser um final de semana atrativo. Mauro, o que você espera para esse jogo? Você espera um jogo mais travado, com poucas oportunidades, um jogo aberto? Qual é a sua expectativa para esse Palmeiras e Flamengo? Assim, aberto, acho pouco provável. A não sei que, sei lá, sai o gol no começo, o jogo toma um outro rumo. Acho que é um jogo, pode ser um jogo mais estudado, um jogo de muita marcação. Não acredito em um jogo muito aberto, não. O último confronto dos dois, que foi lá no Rio de Janeiro, o Flamengo ganhou por 3-0, foi o único jogo que o Palmeiras, na reta final, que valeu o título brasileiro, o Palmeiras não foi bem. O Flamengo faz um gol e condiciona muito o jogo, né? O Palmeiras sai para o jogo, o Flamengo consegue várias jogadas de transição ali e que dão certo. Mas acho que vai ser assim, é um jogo de começo de campeonato, né? Ou seja, não é uma decisão, mas pode ser uma decisão lá na frente. Então é o tipo do jogo que você começa a ter uma certa cautela. Eu não quero perder agora aqui, porque lá na frente esses 3 pontos podem fazer muita diferença. O empate você fica ali, não, empatou, tudo bem. Quando tinha a mão da Supercopa, eles jogavam um abertão. Sim, é um jogo de festa. De festa. A Supercopa não é o título e tal. Esse jogo é mais travado que a Supercopa. Isso, é uma abertura de temporada e tal, todo mundo, né, voltando das férias, negócio mais animadinho, né? No mundo inteiro é assim, né? Supercopa. Agora aí não, é o Brasileirão, e você pensa, pô, lá no final, por exemplo, o torcedor do Flamengo que pensa em ser campeão brasileiro, ele comemora a vitória do Inter sobre o Palmeiras ou acha ruim? Não sabe. Lá na frente pode ser que o Inter dispute o título com o Flamengo, pode ser que o Palmeiras esteja na frente, ninguém sabe. Para dar um exemplo só, né? Então, eu acho que deve ser um jogo bem estudado e até meio travado. Não acredito num jogo muito aberto, não. Não sei que circunstâncias modifiquem esse cenário, né? Acho que o Tite vai ser aí bem cauteloso desse jogo, não vai soltar o time dele, e o Abel também não vai querer que aconteça aquilo que ocorreu no Maracanã, quando ele perdeu por 3-0. Já tiveram esse confronto recente, Sim. Né? É bom lembrar. Já tem um histórico e tem já uma referência, né? Como foi. O Flamengo não perde no Allianz Parque desde 2017. Sim, bastante tempo. São 5 jogos. E pelo Brasileirão, aqui está na pauta, e estava lembrando, acho que é isso mesmo, né? O Palmeiras nunca venceu o Flamengo pelo Brasileirão desde que o Abel assumiu. E acho que é isso mesmo, né? As vitórias foi na Libertadores, na Supercopa. Então, um teve ideal, o outro em Brasília. Realmente, pelo brasileiro, o Abel ainda não venceu o Flamengo. Né? Aliás, nos duelos, assim, em números, pegar número frio sem considerar a final da Libertadores, que era um jogo mais importante, o Flamengo tem um retrospecto muito bom contra o Palmeiras. Né? Se pegar só os números frios, né? Pegar os últimos jogos ali, quem ganhou mais, quem perdeu, né? Que aquela final é muito marcante. Né? Foi o jogo mais importante. Mas o Palmeiras está com muita dificuldade de vencer o Flamengo. Piperno, o que você espera para esse jogo? Um jogo entre os 2 grandes clubes do país. E realmente há um retrospecto favorável ao Flamengo, né? Nos últimos, no retorno do ano passado, o Flamengo voltou a vencer o Palmeiras nesse período, aí teve aquelas derrotas na Supercopa e também na Libertadores, mas no Brasileiro é uma vantagem do Flamengo nesses duelos de pontos corridos. E o Kaique lembra aqui que o Palmeiras não vence no Maracanã, o Flamengo há 8 anos também, mas o jogo agora em São Paulo, mas também tem o retrospecto geral tem sido favorável ao Flamengo, né? Mas nas decisões
né? Teve a Supercopa, menos importante, e principalmente muito marcante a vitória do Palmeiras na Libertadores. O Flamengo em campo neutro. Né? O Palmeiras, uma vez que foi no Brasileiro 2016, ainda tinha o Gabriel Jesus, ganhou o jogo do Flamengo em Brasília. Mas São Paulo, o jogo foi 1-1 no Allianz, quando o Palmeiras ganha o primeiro campeonato brasileiro dessa série de 4 que você citou. E eu acho que o Palmeiras está num momento complicado. O Palmeiras vem jogando mal em 2024, falo isso toda hora. O Palmeiras jogou bem pouquíssimas vezes. O Palmeiras jogou bem contra a Ponte Preta, contra o Corinthians durante uns 80 minutos naquele 2-2, e um pedaço do primeiro jogo contra o Santos, ainda no comecinho do Campeonato Paulista, quando fez 2-0, e o jogo acabou 2-1 depois de umas mudanças infelizes que o Abel fez. O Abel tem sempre que falar isso com cuidado, porque depois você sabe como é, né? O pessoal entende fora de contexto e é sempre complicado isso. Embora eu admire muito o Abel, sempre faço essa ressalva, embora ele seja o maior vencedor em número de conquistas entre os técnicos do Palmeiras, não necessariamente o melhor, mas o maior vencedor. O Abel, ele passa pelo momento mais difícil da carreira dele no Palmeiras, mais até do que aquele período em 2021, quando sofreu uma série de eliminações, mas quando acontece aquilo também era um time físico e mentalmente esgotado e vinha de conquistas de Libertadores e Copa do Brasil, que dava também um respaldo muito maior para ele. Mas o Abel, ele tem um problema que tem relação com a relação de confiança com alguns jogadores. Então tem muita gente que venceu muito com ele e o Abel às vezes tem um pouco de dificuldade exatamente para mexer nessas figuras a quem ele é de fato muito grato, né? Então são jogadores titulares do Palmeiras durante esse ciclo todo, não estão bem, e o Abel claramente olha ainda com muitas ressalvas ou com um cuidado além do necessário para garotos que claramente são melhores hoje do que aqueles titulares. Então não dá para pegar o Palmeiras hoje e olhar para o Estevão e para o Luiz Guilherme e falar, puxa vida, esses caras ainda não têm lugar no time. Eles ainda estão muito verdes para serem titulares do Palmeiras. Como era o olhar que ele tinha em relação ao Endrick, né? Em momentos cruciais, né, da campanha do Palmeiras ano passado, e a gente já falou exaustivamente sobre isso, né? O Endrick jogou 1 minuto contra o Boca lá na Bombonera e só o segundo tempo aqui em São Paulo, e naquele momento e já era claramente o jogador mais talentoso do elenco do Palmeiras, pronto para jogar com fome de bola, e mostrou isso na reta final do Campeonato Brasileiro, e acontece isso de novo com esses garotos. Então, por exemplo, o Palmeiras não utiliza o Luiz Guilherme como uma outra opção de meia. Por que não? Que vai mexer na estrutura recente do time com 3 atacantes, aí teria que sacar um, ou porque mexeria com o posicionamento do Veiga, ou até mesmo poderia ser uma alternativa à titularidade do Veiga. Está na hora de discutir esse tipo de assunto. Por que não? O Estevão outro dia foi o melhor em campo no jogo do Palmeiras em Copa Libertadores e jogou bem uma partida aí de Campeonato Brasileiro, e de repente, um pedaço de jogo, né? E de repente o moleque volta para o banco. Por quê? Vai entrar em metade do segundo tempo com o time jogando mal contra o Internacional. Então, quando o Palmeiras bateu o Vitória no final de semana passado, eu disse o seguinte, olha, o Vamp estava, enfim, conversei muito com o Vampeta sobre isso. O Palmeiras no primeiro tempo do jogo teve uma chance, o gol. Não foi mais nada. No segundo tempo, o Vitória se abriu, o Palmeiras criou um pouquinho mais. Contra o Internacional, o Palmeiras também criou muito pouco. Então é um time que vive crise de criatividade. Crise de criatividade por quê? O técnico do Palmeiras reluta em mexer na escolha tática que ele adotou e principalmente em algumas figuras que parece ter lugar cativo no time, até pelo retrospecto vencedor dos últimos anos. Vanderlei, para você, esse Palmeiras e Flamengo, como você imagina esse jogo de domingo? Bom, eu vou na mesma linha, rápido, sobre esse ponto. Entendo que vai ser um jogo difícil, como todo mundo acha. Acho que os dois não estão acostumados a perder.
e que se nós tivermos um jogo empatado, 0-0, 1-1, tal, não será nenhuma surpresa, e aquele que ganhar vai ter um sabor todo especial. Pronto, que está ganhando de um grandão, do seu arquirrival, teoricamente, nessa altura do campeonato, aqueles que estarão, muito provavelmente, brigando pelo título no final da caminhada. Esse é o cenário que parece que está todo mundo concordando. Eu quero só acrescer algumas coisas. Primeiro, frases ditas pelo professor Abel Ferreira na última coletiva. Nós não estamos acostumados a perder. Falou isso? Certo? Sim. Então, o que é acostumar a perder? Perder de novo? 2 jogos consecutivos para o Palmeiras, para o poderoso Palmeiras, para o forte Palmeiras. O time a ser batido, o técnico mais badalado do Brasil. Perder de novo é começar a se acostumar com derrota? Essa é a pergunta. A outra, quando o repórter perguntou para ele, começou a conversa lá, foi muito gentil, disse, olha, lamento. Ele falou, lamenta por quê? Ah, eu lamento por você. Não morreu ninguém aqui, não. Isso foi dito na coletiva. Então, o professor Abel Ferreira, e é muito bom isso, eu imagino, ele não suporta perder. Ele fica com insônia. É a sensação que eu tenho. E o que ele está certo, porque o time dele perde muito pouco e acho que vai perder muito pouco. Mas não está jogando bem. O Palmeiras está jogando menos do que ele espera, os jogadores esperam e que a torcida espera também. Tem potencial para se ajeitar e melhorar? Claro que tem. Não estou falando do Nogueirópolis, né? O Flamengo chega depois de uma vitória. O Flamengo chega como visitante na casa do Palmeiras, na casa titular do Palmeiras, que o Palmeiras precisa reagir. É impensável para o Palmeiras tomar uma pancada do Flamengo depois de ter perdido para o Internacional na sua casa reserva. Então, eu acho que esse jogo tem esse componente muito para o Palmeiras. O Palmeiras tem mais importância, muito mais importância esse jogo, embora é início de caminhada, é verdade, todo jogo vale 3 pontos, pode fazer falta no final, tudo isso a gente sabe. Mas para o Palmeiras será um aperto se for um resultado fora de uma vitória. O Palmeiras que vem de derrota e realmente um time que não está acostumado, né? Então eu acho isso, eu acho que vamos ver um Palmeiras aí muito atrás de uma vitória, como se fosse um jogo na 35ª rodada.